A história de Alexander e Isabela. Um magnata do petróleo em Manhattan, uma máscara de frieza, ele derruba os inimigos com um simples olhar. Mas ele precisa de uma babá na sua fazenda, para a sua sobrinha. Vamos contar essa história? Corações em chamas. Em meio aos arranha-céus em Manhattan, onde o poder é medido em bilhões e o silêncio vale mais que palavras, vive Alexander Wolff, magnata do petróleo, implacável nos negócios, frio como aço. Seus olhos cinzentos como tempestade já derrubaram cios e políticos com um simples olhar. Mais longe dos holofotes da cidade, existe um lugar que ele mantém em segredo, uma fazenda isolada, herança de família, onde o tempo passa devagar e a terra ainda tem cheiro de chuva. É lá que ele se vê forçado a buscar ajuda, uma babá, para cuidar de sua sobrinha órfã, deixada sob sua guarda após uma tragédia. É quando surge Isabela Monteiro, uma jovem determinada, com raízes no campo e um passado que não conta a ninguém. Aparentemente frágil, mas com uma força silenciosa que começa a abalar os muros de gelo de Alexander. Alexander Wolff não era um homem de se deixar levar por formalidades, especialmente quando se tratava de contratar uma babá para sua fazenda. Por isso ele escreveu em um anúncio simples e direto: deixou que o mundo se encarregasse do resto. Babá para criança pequena, experiência comprovada, disponibilidade imediata, fazenda nos arredores de Manhattan. Alexander Wolff não tinha paciência para rodeios, muito menos para babás. Quando colocou o anúncio, só esperava uma mulher submissa e medrosa, que aceitassem suas ordens sem questionar. Quando Isabela Monteiro entrou na sala, ele mal levantou os olhos. O olhar dele era cortante, frio e carregado de uma arrogância que esmagava qualquer tentativa de aproximação. Você deve ser a candidata que respondeu ao meu anúncio, disse ele com a voz seca, quase num comando. Não tenho tempo para enrolação. Me diga logo, por que eu deveria confiar em alguém como você para cuidar de minha sobrinha? Isabela manteve o olhar firme sem deixar abalar pelo desprezo evidente. Porque eu sei o que eu faço, Sr. Wolff. Não estou aqui para fazer amigos, mas para garantir que a menina esteja segura. Ele sorriu com um sorriso amargo. Segura é? Não acho que segurança seja problema aqui. O problema é obedecer. Você parece mais um obstáculo, senhorita. Alexander deu um passo à frente, como quem já condena a mulher, sem nem mesmo entender. Tenho tudo sob controle, senhorita. Se não aguentar o ritmo, pode ir embora agora. Ela não se moveu, nem pisqueou. Não vou fugir de desafios, disse Isabela. Por um instante, o silêncio entre os dois foi tão denso que parecia quase palpável. Alexander percebeu que estava diante de alguém diferente, mas não estava disposto a admitir. Alexander cruzou os braços avaliando Isabela, com um olhar duro, quase desafiador. Você tem coragem para dizer isso? Mas aqui não é lugar para sentimentalismo. Essa fazenda não é um playground para amadores. Isabela deu um passo à frente sem se intimidar. Não vim brincar, Sr. Wolff. Vim fazer meu trabalho e faço bem feito. Ele quase riu. Foi um som frio, quase sarcástico. Veremos, senhorita. Por enquanto, sua tarefa é provar que pode sobreviver ao meu mundo e ao da minha sobrinha. Alexander virou-se, sinalizando o fim da conversa. Mas no meio do caminho parou
Olhou para trás com um brilho de desafio nos olhos. Não me decepcione, senhorita. Isabela permaneceu firme, o coração acelerado, mas a expressão inabalável. Nem pense em me subestimar, senhor. Com isso, ela saiu da sala, deixando para trás um homem que pela primeira vez em muito tempo sentiu algo que não era controle, uma inesperada faísca de curiosidade. A fazenda parecia um mundo distante da frieza dos escritórios de Manhattan. O cheiro da terra molhada, o som dos pássaros, o vento suave nas árvores. Mas Alexander Wolff continuava impassível, caminhando com passos firmes pelo terreno, enquanto Isabela o seguia, carregando uma pequena mala. Ele parou diante da casa principal, uma construção antiga, mas imponente, e apontou para um gesto seco. Sua missão começa aqui, senhorita. A criança está no quarto no andar de cima. Não espere mimos nem paciência. Ela é difícil, assim como eu. Isabela arqueou a sobrancelha, mas não respondeu. Vai ficar aí olhando ou vai entrar? Alexander perguntou sem tirar os olhos dela. Ela respirou fundo e subiu as escadas, sentindo o peso do olhar dele a cada passo. No corredor, ouviu o som suave de uma risada infantil. Quando entrou no quarto, a menina virou-se para ela, com os olhos desconfiados, escondendo-se atrás de uma boneca. Oi, sou Isabela, vou cuidar de você, disse a babá, tentando um sorriso. A menina não respondeu. Isabela sabia que ali não bastava ser apenas uma babá, precisaria conquistar aquele coração. Alexander ficou parado na porta, observando em silêncio, o rosto inexpressivo, mas atento a cada gesto. Não estrague isso, murmurou baixo para Isabela, antes de se virar e descer as escadas, deixando um silêncio pesado no ar. Isabela se agachou perto da criança e pela primeira vez naquele dia sentiu que tinha uma verdadeira batalha pela frente, e não só com a menina, mas também com aquele homem que dali em diante comandaria a sua vida. De volta ao seu império de vidro e concreto em Manhattan, Alexander Wolff sentou-se à frente de uma mesa coberta de contratos, relatórios e telas com gráficos em tempo real. O burburinho da cidade pulsava nas janelas altas, mas ele mal ouvia. Seus executivos falavam, apresentavam dados, números, projeções. Tudo que ele sempre controlou com perfeição cirúrgica, mas pela primeira vez em anos sua mente estava em outro lugar. A imagem de Isabela Monteiro surgiu em flashes involuntários. O jeito firme com que enfrentou seu desprezo, os olhos que não recuaram, a voz serena quando falou com a menina. Havia algo ali, uma presença que desafiava seu controle. Senhor Wolff, um dos diretores interrompeu, notando seu silêncio. Alexander piscou, puxando de volta o foco. Prossigam, murmurou, sem explicar sua distração. Tentou voltar à frieza habitual. Assinou documentos, deu ordens, rejeitou propostas com a mesma voz firme de sempre. Mas, enquanto os outros viam um homem impassível por dentro, ele se pegava se questionando. O que Isabela estaria fazendo agora? Será que a menina aceitou sua presença? Pensou em como ela subiu aquelas escadas com a cabeça erguida, em como não abaixou os olhos diante dele. Aquilo o incomodava, mas de algum jeito também o quietava, de alguma forma nova, quase perigosa. No final do dia, com uma Manhattan iluminada como um circuito elétrico, Alexander olhou pela janela e sussurrou para si mesmo. É só uma babá, Alexander. Por que diabos está pensando nela?
mas já sabia que não era só isso. O silêncio entre Isabela e a menina, Emily, durou horas. A pequena observava com olhos atentos, sentada no canto do quarto, apertando a boneca contra o peito. Isabela não forçava, apenas ficava por perto, lendo em voz baixa, dobrando roupas pequenas, deixando o ambiente leve e mais calmo. Ela morreu em um acidente, não foi? A voz da criança cortou o ar de repente. Isabela olhou para ela com doçura e firmeza. Sim, sua mãe faleceu em um acidente. Sua mãe te amava muito. Emily mordeu os lábios e seus olhos se encheram de lágrimas. E ela chorou por sua mãe, porque seu tio nunca falava de sua irmã. Meu tio nunca fala dela. Isabela se aproximou, sentando no chão. Talvez ele ainda esteja tentando aprender a lidar com isso. Cada um sente de um jeito. Emily a encarou por um longo momento. Depois se aproximou devagar e sentou ao lado dela. Pela primeira vez, encostou a cabeça no ombro de Isabela. E assim ficaram em silêncio até a menina adormecer. Mais tarde, Isabela a levou para a cama. Cobriu-a com cuidado e desceu para a cozinha. Fez sopa, preparou um chá, limpou a bagunça que ninguém tocava há dias. Aos poucos a casa começava a respirar diferente. Já passava das 8 da noite quando Alexander estacionou o carro e desceu. Aquele homem lindo, imponente. Esperava encontrar o mesmo ambiente gelado e silencioso de sempre, mas ao abrir a porta, ele parou. A luz da cozinha estava acesa. O aroma de sopa quente pairava no ar. Havia louça lavada na pia e, o mais surpreendente, ouviu uma risada infantil. Subiu as escadas em silêncio, guiado pelo som. Na porta do quarto viu Emily sentada na cama, sorrindo. Isabela ao lado, lendo um livro com vozes engraçadas. Ambas tão concentradas que não o notaram. Por um momento, Alexander ficou imóvel. A cena o desarmou. A filha do irmão, que mal falava, estava rindo. E a mulher que ele desprezara naquela manhã transformara o ambiente inteiro. Isabela finalmente notou sua presença, encarou-o com serenidade. Ela comeu, tomou banho e vai dormir em paz, disse a babá. Acho que foi um bom começo, Sr. Wolf. Alexander não respondeu, apenas acenou com a cabeça e desceu, sem saber como lidar com a sensação estranha no peito. Pela primeira vez ele se perguntou: será que cometi um erro ao julgá-la tão rápido? O sol da manhã dourava os campos e aquecia levemente o ar. Isabela, de botas emprestadas e vestido simples, caminhava com Emily de mãos dadas por entre as trilhas da fazenda. A menina estava mais falante, os olhos curiosos, o riso leve, escapando vez ou outra. Olha um coelhinho, Emily apontou, e Isabela se abaixou com ela para observar o animal correndo entre as folhas. Passaram pelos estábulos, onde os cavalos pastavam com tranquilidade. Emily hesitou, mas Isabela a incentivou a estender a mão para um deles. Eles não mordem, sentem quando estamos com medo e também quando estamos em paz. Emily sorriu, encantada com o toque do focinho macio do cavalo. Mais adiante, um pomar antigo se revelava entre as árvores. Isabela olhou para cima, impressionada com a abundância esquecida. Isso tudo pertence à sua família, Isabela disse à menina, mas parece que ninguém anda aproveitando a beleza daqui. Sentaram-se à sombra de uma macieira, onde Emily começou a empilhar folhas e flores. Isabela fechou os olhos por um instante,
sentindo o vento suave no rosto. Pela primeira vez desde que chegou, respirou fundo e pensou: este lugar tem alma, só está adormecido. Alexander observava tudo de longe, uma xícara de café esquecida nas mãos. Vê-las assim, livres, vivas, caminhando pela terra que ele há tanto ignorava, mexia com ele de um jeito incômodo. Isabela não apenas conquistara Emily, ela estava despertando a fazenda também, e algo muito singelo dentro dele. Mas Alexander Wolff não era um homem que cedia fácil. Ele se afastou da varanda, como se fugir da imagem pudesse calar o que sentia. Era só uma babá, só uma mulher qualquer, certo? O céu tingia-se de laranja dourado quando o som de pneus rangendo no cascalho cortou a tranquilidade da fazenda. Alexander, que estava no escritório revisando contratos, ergueu os olhos, a expressão imediatamente tensa. Não esperava ninguém. Mas lá no escritório de Manhattan, os boatos já corriam que havia uma babá, uma mulher, na fazenda de Alexander. Isabela, que preparava um lanche com Emily na cozinha, também ouviu o barulho e franziu a testa. Emily correu até a janela. Tio Alex, tem um carro aqui. Alexander desceu as escadas com passos rápidos e quando abriu a porta, seu semblante endureceu. Ali, saindo de uma SUV preta, estava Veronica Sterling, uma mulher elegante, de saltos finos que afundavam na terra, em um olhar afiado como navalha. Advogada de uma multinacional do petróleo e, mais que isso, ex-affair de Alexander. Conhecida por sua ambição fria e um passado cheio de intenções nunca ditas. Espero que ainda saiba receber visitas inesperadas, Alex, ela disse em um sorriso cínico. Verônica, ele respondeu seco, o que está fazendo aqui? Ela tirou os óculos escuros com teatralidade. Negócios, é claro. Soube que estava escondido aqui e digamos que certos contratos precisam da sua atenção imediata. Além disso, olhou para a casa, os olhos brilhando de curiosidade. Soube que tem uma nova companhia, Alexander. Antes que Alexander respondesse, Isabela surgiu na porta, Emily ao seu lado. Verônica avaliou de cima a baixo, como que quem mede uma peça fora de lugar. Ah, então você é? Isabela manteve-se calma. Boa tarde, senhorita. Posso ajudar? Disse Isabela. Alexander passou a mão pelo rosto, já prevendo o caos. Verônica, essa é a babá da Emily. E não, você não vai causar confusão aqui. Verônica sorriu afiada. Claro que não, querido, só vim para conversar e talvez relembrar o que já foi nosso. Isabela sentiu a tensão no ar e soube naquele instante que aquela mulher não estava ali apenas por contratos, ela veio marcar território. Alexander havia saído um momento para atender uma ligação de negócios. O silêncio que ficou foi preenchido pela presença incômoda de Verônica, sentada com elegância calculada de quem domina o ambiente. Isabela, por sua vez, mantinha-se firme, em pé, com as mãos cruzadas e o olhar direto. Você parece confortável aqui, para alguém que chegou faz tão pouco tempo, disse Verônica, girando lentamente a taça de vinho que ela mesma se servira na adega da casa. Acho que a casa precisava de um pouco de calma, respondeu Isabela, sem se alterar. Verônica soltou um riso curto. Ah, querida, calma e coragem são coisas diferentes. E pelo que sei de Alexander, ele não se impressiona com as boazinhas. Isabela se aproximou com um passo.
E pelo que eu estou vendo, você também não está aqui só por contratos. Está tentando entender por que ele está diferente? Verônica parou de girar a taça. Seus olhos se estreitaram. Você não faz ideia com quem você está lidando ou falando. Na verdade, acho que é você quem está começando a perceber que perdeu o controle. Verônica se levantou lentamente, caminhou até ficar frente a frente com Isabela. Isso aqui é um jogo, minha querida. Eu sou especialista em vencer. Isabela sorriu, um sorriso sereno que desarmava. Então talvez você esteja na hora de mudar as regras, disse Isabela. Nesse momento, Alexander entrou, olhou de uma para a outra. O ar estava tenso, como uma tempestade. Está tudo bem por aqui? Disse ele. Isabela se afastou calmamente, lançando um último olhar a Verônica. Perfeitamente, querido, disse Verônica. Verônica apenas sorriu, mas por dentro ela queimava. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que poderia não ser peça mais poderosa naquele tabuleiro. Depois do jantar, Emily já dormia e Isabela se ocupava na cozinha, lavando a louça em silêncio. A casa parecia mais tensa desde a chegada de Verônica. Cada canto carregava o cheiro do passado que ela fizera questão de espalhar. Na sala, Verônica se aproximava de Alexander, um copo de uísque na mão e um olhar lânguido, quase felino. Você ainda bebe isso nos longos dias, querido? Comentou, sentando-se ao lado dele no sofá bem perto, como se o tempo não tivesse passado. Alexander não se afastou, mas tampouco retribuiu o charme. Alguns hábitos são difíceis de mudar, disse Alexander. Verônica pousou a mão sobre o braço dele, com a naturalidade de quem já esteve ali muitas vezes. E algumas pessoas também. Lembra das noites em Dubai, dos jantares secretos em Zurique, meu amor? Foram outras vidas, Verônica, ele disse olhando para frente, sério. Talvez, mas ainda posso te ler como ninguém. E ainda posso ver que essa babá está te confundindo. Ela sorriu, mas não se preocupe. Eu sempre soube te lembrar de quem você é. Isabela passou pelo corredor naquele exato momento. Não era sua intenção ouvir, mas a voz sussurrada de Verônica junto à proximidade deles no sofá fez seu coração bater mais forte, de um jeito estranho, incômodo. Ela não tinha direito de sentir nada, claro. Estava ali apenas por um trabalho, apenas isso. Mas por algum motivo, ao ver aquela mulher tão à vontade ao lado dele, Isabela sentiu algo que nunca esperou. Ciúmes. Voltou para a cozinha e bateu um pouco mais forte os pratos, irritada com ela mesma. Ridículo, pensou. Ele é seu chefe, um magnata, um homem frio, arrogante, ainda por cima envolvido com essa cobra de salto alto. Mas então se lembrou da forma como ele a olhara dias atrás, como se visse algo pela primeira vez, e aquilo a confundia ainda mais. Verônica havia dormido lá na fazenda naquela noite. E o sol mal tinha subido quando Isabela saiu com uma caneca de chá nas mãos. Precisava de ar, de distância, dormira mal, incomodada com a lembrança de Verônica tocando o braço de Alexander, como se ainda o possuísse. Ela encostou-se no corrimão da varanda e olhou os campos ainda cobertos de neblina. Emily ainda dormia. A fazenda estava em silêncio, quase em paz. Não fosse o nó estranho que ainda pesava em seu peito. Acordada tão cedo? A voz grave de Alexander surgiu atrás dela. Isabela se virou devagar, o coração pulsando a mil.
Alguns dias não pedem mais do que isso. Ele ficou ao lado dela, à distância de sempre, mas os olhos não estavam frios. Havia algo mais, observador. Você não jantou ontem. Aconteceu algo? Ela hesitou um segundo, depois sorriu levemente, desviando o olhar. Não, só não achei que tivesse lugar à mesa. Alexander franziu a testa, pegando o subtexto. Isabela nunca se importara com formalidades, mas agora havia um leve amargor em sua voz. Algo contido, dolorido talvez? Verônica é do passado, disse ele direto, como se respondesse a uma pergunta que ela não tinha feito. Isabela o olhou com surpresa e ele, pela primeira vez, parecia justificativo. Você não precisa me explicar nada, Sr. Wolf. Talvez não, ele respondeu, mas talvez eu queira explicar. Os olhos dela vacilaram. O vento soprou leve entre os dois, mas nenhum se moveu. Havia uma tensão silenciosa no ar e Alexander a sentiu como nunca. O leve ciúme na voz dela, a forma como desviara os olhos, a maneira como fingia indiferença com uma sutileza que só alguém muito verdadeiro faria. E naquele instante ele entendeu, ela estava tentando não sentir e falhando. Verônica vai embora hoje, disse ele num tom baixo, e eu vou ficar. Isabela segurou o olhar dele por um segundo, a mais do que devia. Depois apenas assentiu, com um leve aceno de cabeça, tentando esconder a centelha nos olhos. Mas Alexander viu, e pela primeira vez um sorriso imperceptível se formou em seus lábios. Mais cedo Isabela havia encontrado, por acaso, um antigo dossiê esquecido em uma gaveta no escritório. Documentos, contratos e um nome repetido demais em esquemas duvidosos. Verônica Sterling. Ela não dissera nada, mas seu olhar surpreso ao folhear aquelas folhas não passou despercebido por Verônica, que observara pela fresta da porta. E agora, na sala, Verônica encenava seu último ato. Ela entrou com passos firmes no escritório de Alexander, jogando um envelope sobre a mesa. Antes de ir, querido, gostaria que você visse isso. Alexander franziu a testa, abriu o envelope. Havia uma denúncia formal, anônima, endereçada à Justiça Trabalhista, acusando Isabela de um uso de identidade falsa e fraude em registros profissionais. Um documento bem montado, com provas. Você está brincando, disse Alexander. Não estou. Estou preocupada, Alex. Ela chegou rápido demais à sua casa, envolveu-se com sua sobrinha, com a rotina da fazenda, e agora se mete nos seus arquivos? Você mal a conhece. Alexander estreitou os olhos. Algo não batia. Você fez isso? Eu apenas segui minha intuição e sei reconhecer alguém com um passado sujo. Você deveria me agradecer. Enquanto isso, Isabela estava na varanda com Emily. Emily ria enquanto trançava flores no cabelo de Isabela. O momento era puro, leve, mas Isabela ainda estava com o coração acelerado pelo que vira naquele dossiê. Ela sabia que Verônica escondia algo e algo grave. E agora, sem saber, estava sendo armado contra ela. Ele sai da sala, o envelope em mãos. Seu rosto é uma mistura de dúvida e frustração. Encontra Isabela no jardim. Precisamos conversar. Ela se levanta preocupada. Ele mostra o envelope. Ela lê. O seu rosto empalidece. Isso é mentira! Eu nunca falsifiquei nada, Sr. Alexander. Isso é uma armadilha. Verônica diz que você vasculhou meu escritório. Isabela dá um passo atrás. E você acredita nela? Alexander a encara por um longo momento. O vento sopra forte entre eles.
Ele balança a cabeça. Não sei, mas eu quero ouvir a verdade de você. Ela o encara com os olhos marejados, não de medo, mas de mágoa. Você viu quem eu sou com sua sobrinha, com essa casa, com você. Então talvez eu nunca tenha tido chance alguma. Ela vira as costas e entra na casa, enquanto Alexander fica parado, o envelope tremendo em suas mãos, mas não por causa do papel, mas do peso da escolha que teria que fazer. A casa dormia, apenas a luz do escritório estava acesa, lançando sombras douradas sobre as paredes de madeira. Alexander se sentava à mesa, com o envelope de Verônica aberto às mãos. As supostas provas contra Isabela pareciam perfeitas demais, limpas demais, e isso para um homem acostumado a contratos sujos e acordos obscuros era um sinal claro de manipulação. Algo que fazia pensar, precisava pensar com clareza, e começou a vasculhar. Primeiro os arquivos do escritório, depois acessou os registros da fazenda, os e-mails empresariais e os sistemas da firma de segurança que cuidava das contratações. Uma hora depois tinha o que precisava. O IP da denúncia anônima veio de uma rede privada, usada pela própria Verônica em visitas anteriores. O suposto registro falso de Isabela foi incluído nos bancos de dados da empresa apenas 2 dias antes. E mais, a papelada do dossiê que Isabela encontrara não estava mais no lugar. Verônica tinha tentado apagar os rastros. Alexander se recostou na cadeira, o maxilar travado. Sentia raiva, não de Isabela, mas de si mesmo, por ter duvidado dela, nem que fosse por um segundo. Ele fechou o laptop e subiu as escadas com passos firmes. Ele entrou no quarto de Isabela, ela já estava deitada, virada para a parede, embora não conseguisse dormir. Quando ouviu a batida na porta, gelou por dentro. Isabela, posso entrar? Isabela depois disse apenas. A porta está aberta. Alexander entrou. Não trazia papel nem acusações. Apenas um olhar mais humano do que ela jamais vira nele. Eu verifiquei tudo, Isabela. Ela se virou, sentando-se na cama e... Ela tentou te incriminar, montou a denúncia, alterou arquivos e ainda tentou apagar provas de que ela estava envolvida num esquema de superfaturamento em contratos internacionais. Isabela respirou fundo, um alívio tenso atravessou seu rosto. Você acreditou em mim? Alexander se aproximou. No início não totalmente, mas agora sim. Ele fez menção de sair, mas antes disso se voltou. Você não precisa ir embora, não se ainda quiser ficar. Isabela ficou em silêncio por um instante. E se ela tentar de novo? Então, eu vou estar do seu lado. Foi a primeira vez que ele disse algo assim, tão direto, tão cheio de verdade. Dias depois, no escritório de Manhattan, o cenário era bem diferente da fazenda. Vidros espelhados, móveis de couro escuro e um silêncio tenso que fazia o ar parecer mais pesado. Alexander Wolff estava sentado à cabeceira da longa mesa de reuniões, impecável em seu terno cinza escuro, os olhos fixos na mulher à sua frente, Verônica Sterling. Ela sorriu como sempre, elegante, confiante, segura de que ele não teria coragem de levar aquilo adiante. Você me chamou aqui com tanta urgência, imaginei que fosse algo mais pessoal, disse ela, cruzando as pernas devagar, jogando charme como uma rede. Alexander não sorriu, apenas girou o tablet na mesa e apertou o play. O vídeo mostrava uma gravação da câmera de segurança do escritório da fazenda dele. Nele, Verônica aparecia abrindo as gavetas, onde estavam os documentos que Isabela encontrara.
Minutos depois, outro vídeo mostrava ela conectando um pendrive ao computador da casa, pouco antes de surgir os arquivos falsos contra Isabela. Quando o vídeo terminou, Alexander olhou para ela, sem expressão. O silêncio era cortante. Você usou meu nome para manchar a reputação de alguém inocente. Falsificou documentos, tentou apagar as provas de corrupção corporativa. Isso não é só baixo, Verônica, isso é crime. Ela mudou de postura. O sorriso vacilou. Você vai mesmo jogar tudo fora por causa daquela garota, Alexander, uma babá? Acho que ela vai entender seu mundo? Você precisa de alguém que fale a sua língua, Alex. Não, ele disse, levantando-se. Eu preciso de alguém que não minta, não manipule, que não tente destruir pessoas boas por orgulho ferido. Ele se aproximou, colocando um envelope sobre a mesa. E este é o acordo de encerramento da sua sociedade com qualquer empresa minha. Está fora, para sempre. Se tentar retaliar, esses vídeos irão diretamente para a imprensa e ao Ministério Público. Verônica ficou imóvel por alguns segundos. Depois pegou a bolsa, a cabeça erguida, mas os olhos, pela primeira vez, estavam em uma fúria silenciosa. Você vai se arrepender, Alexander, de escolher o coração ao invés da razão. Ele a encarou frio. Pela primeira vez estou apostando nos dois. Ela saiu, sem olhar para trás, batendo a porta. Enquanto isso, na fazenda, Isabela observava Emily correndo entre as flores, com o coração mais leve. Ainda não sabia de nada, apenas que Verônica havia partido. Mas algo dentro dela dizia que as coisas estavam mudando. E pela primeira vez ela queria ficar para ver até onde isso iria. A luz dourada do pôr do sol atravessava a janela da cozinha, tingindo tudo com um brilho morno e acolhedor. Isabela mexia uma panela no fogão, o aroma de ervas frescas se espalhando pelo ar. Colocara a mesa com cuidado, simples, mas com flores no centro e os guardanapos dobrados com carinho. Não sabia exatamente por que fizera isso, só sabia que queria que estivesse bonito quando ele voltasse. Emily brincava no quintal com a cadelinha da fazenda, sobre os olhos da cozinheira. O som do carro na entrada fez o coração de Isabela acelerar. Ela respirou fundo e secou as mãos, tentando parecer natural. Alexander entrou, aquele homem lindo, com aqueles olhos cinzas, olhando diretamente para ela. Não como um magnata, que era em Manhattan, mas como um homem vindo de longe, cansado e carregando algo que ele precisava compartilhar. Ela se virou para ele, um leve sorriso no rosto. Feijão tropeiro, achei que te lembraria de casa. Ele a encarou com um segundo mais longo do que o necessário. Me lembra sim, mas hoje o cheiro bom vem de outro lugar. Ela corou levemente e ele tirou o casaco, pendurando-o com calma. Sentou-se à mesa. Preciso contar-te o que aconteceu. Ela se virou de repente preocupada. Aconteceu algo em Manhattan? Alexander assentiu. Fui até lá por causa de Verônica. Precisei confirmar e provar que ela tentou te incriminar. Tenho vários vídeos, rastros digitais, tudo. Ela foi removida de qualquer relação com minhas empresas. Ela está fora da minha vida. Isabela ficou em silêncio. Só o som da chaleira ao longe preenchia o ambiente. Ela não sabia o que sentia, alívio ou espanto. Você acreditou em mim? Mais do que isso, eu te escolhi. Ela mordeu o lábio inferior, lutando para não se emocionar. Por que, Alexander? Você podia ter apenas deixado isso para trás, como faz com todo mundo. Ele se levantou, caminhou até ela e parou bem próximo.
Os olhos dele, antes frios como aço, agora ardia de intensidade contida. Porque você não é como todo mundo. Você enxergou a beleza nessa casa, a doçura na minha sobrinha e até algo em mim que nem eu lembrava que existia. Ela engoliu em seco. As palavras dele a desnortearam. Você não precisa dizer nada agora, completou mais baixo. Só fique, por favor. Isabela olhou para ele. Havia 1000 razões para fugir, mas naquele instante não fazia sentido. Ela só queria ficar. Ela apenas assentiu e com um leve sorriso pegou 2 pratos. Então sente-se, vai comer tudo. Ele riu genuinamente e pela primeira vez o silêncio entre os dois não era de tensão, era de conforto. A noite na fazenda era de um céu limpo, estrelas brilhando. Emily dormia profundamente, abraçada a seu bichinho de pelúcia. O silêncio da casa era sereno, apenas grilos e o leve sopro do vento entre as árvores preenchiam o ar. Isabela, sentindo o coração ainda inquieto, decidiu sair. Vestia uma camisola leve, de algodão, e sobre os ombros um robe simples, amarrado à cintura. Caminhou descalça até a piscina. A água refletia as estrelas como um espelho calmo. Ela se sentou à beira, mergulhando os pés na água, sentindo o frescor atravessar a pele. Precisava respirar, pensar ou talvez apenas sentir. Não ouviu quando ele chegou. Alexander a viu de longe, a silhueta dela recortada contra a água azul. O cabelo solto, os ombros descobertos. Ela parecia parte da paisagem e, ao mesmo tempo, a única coisa viva ali. Aproximou-se devagar. Achei que estivesse dormindo, disse Alexander. Ela se virou, sem surpresa. Achei que você tivesse ido dormir também. Eu tentei, mas meu corpo ficou e a cabeça foi atrás de você. Isabela sorriu de canto e olhou de novo para a água. Sempre vem aqui à noite? Não, só quando tem alguém que eu não consigo tirar da cabeça. Ele sentou-se ao lado dela. Nenhum dos dois falou por alguns segundos. O silêncio era confortável, quase íntimo, por si só. A fazenda muda às noites, ela disse. Fica mais sincera. Alexander a olhou, notando a luz da lua sobre o rosto dela. Você também. Ela virou-se devagar para ele, os olhos encontrando os dele. Era como se o tempo tivesse desacelerado. Ele tocou o rosto dela com delicadeza, o polegar roçando a sua bochecha. Ela não recuou. Se eu te beijar agora, ele murmurou, você vai fugir amanhã de manhã? Se você não me beijar agora, talvez eu vá. Então ele a beijou. Primeiro devagar, como quem testa o que já sabe o que deseja. Depois mais fundo, mais urgente, como quem enfim se permite. As mãos dele envolveram a sua cintura, puxando para perto. Ela correspondeu sem medo, como quem também esperou por aquilo. O robe caiu dos ombros dela. A água da piscina brilhava ao lado como cúmplice silenciosa. Ali, sobre o céu estrelado, não havia mais babá e patrão, nem feridas, nem orgulho, só 2 corpos que se encontravam e pela primeira vez pertenciam um ao outro. Na manhã seguinte, tinha uma brisa tensa no ar. O sol mal havia nascido, quando os primeiros gritos ecoaram pela plantação. Isabela acordou com a movimentação agitada lá fora. Vestiu-se rapidamente e desceu as escadas correndo. Emily ainda dormia, então ela o deixou sob os cuidados da cozinheira.
Ao sair pela varanda, encontrou Alexander já vestido, conversando com 2 peões. O semblante dele era tenso. O que aconteceu? Ela perguntou, aproximando-se. Ele virou-se para ela, a voz firme. Um dos pastos foi invadido, cerca quebrada, gado solto e parece que sabotaram a bomba de irrigação do pomar. Sabotagem? Disse ela, surpresa. Alexander repetiu. Não foi acidente. Alguém quis causar o prejuízo e sabia o que estava fazendo. Isabela sentiu um arrepio na espinha. A fazenda até então, um refúgio, agora parecia vulnerável. Como posso ajudar? Disse Isabela. Ele a encarou por um segundo. Não havia hesitação no olhar dela. Então respondeu com clareza. Preciso que você vá aos fundos do depósito. Tem registro de entrada e saída de pessoal. Veja se alguém esteve ali ontem à noite e mantenha Emily segura. Isso pode ir além de um ataque aleatório. Ela assentiu e correu para cumprir a tarefa. Horas depois, no centro da fazenda, enquanto Alexander coordenava a recuperação do pasto e a segurança da área, Isabela reapareceu com um caderno de registros nas mãos. Tem algo estranho aqui, disse ela, mostrando os horários. Um funcionário que não deveria estar escalado apareceu no sistema de entrada e a assinatura parece forçada. Alexander franziu a testa e leu o nome. Mateus. Ele foi demitido há meses, disse Alexander. Trabalhou para um dos fornecedores que tinham ligação com nada mais, nada menos do que Verônica, disse Alexander. Alexander cerra os punhos, o nome ainda fresco na mente. Sim, Verônica. Ela não sabe perder, ele rosnou. Está retaliando, tentando sabotar tudo que ainda me importa. Isabela o observava com atenção. Ela não está mais aqui, mas ainda está jogando. Ele assentiu, os olhos frios, mas agora com algo diferente. Proteção. Não era só a fazenda, era Isabela. Emily era pessoal. Vamos reunir os peões, revisar os sistemas de segurança, rastrear esse tal de Mateus. E você? Ele parou, olhando diretamente para ela. Você fica dentro de casa. Nada de ir à cidade sozinha. Se ela está disposta a mexer com meus negócios, não duvido que mexa com quem está ao meu lado. Isabela sentiu um aperto no peito. Por medo, sim, mas também por algo mais profundo, a forma como ele a colocara ao lado dele, como igual, como alguém importante. Eu não vou fugir. Se ela quer guerra, vai descobrir que eu também sei lutar. Alexander sorriu de canto. Agora somos 2. No final da tarde, um detetive contratado por Alexander chega à fazenda. Ele traz informações. Verônica estava em contato com fornecedores corruptos, tentando desacreditar Alexander no mercado, usar boatos sobre irregularidades na fazenda para afastar investidores. Mas agora, com a ajuda de Isabela e as provas em mãos, Alexander tem tudo para virar o jogo nos tribunais e na mídia. Noite na fazenda, sala de estar transformada em centro de operações, mapas da propriedade, documentos, registros, capturas de tela cobriam a mesa central. Alexander estava ao telefone com seu advogado e o detetive. Isabela, ao lado dele, anotava tudo com concentração. Ela usou uma empresa laranja para movimentar dinheiro entre fornecedores e tentar simular fraudes internas na fazenda. Assim, Alexander, mostrando os papéis a Isabela. Mas com esses documentos que conseguimos, mostramos toda a trilha que faz ir até ela. E se ela negar? Perguntou Isabela. Ele sorriu de lado. Já tem uma reunião marcada com investidores, a imprensa local.
Vamos expor tudo e você vai estar lá comigo. Isabela o olhou surpresa. Eu? Você foi quem encontrou os registros. Você viu a verdade antes de mim. Não vou deixar que apaguem isso. Está comigo? Ela sentiu até o fim. Alexander a encarou com intensidade. Por um instante esqueceu-se dos papéis, da vingança, dos negócios. Só ela ali, firme, leal, naquela linda luz baixa da sala. Ele estendeu a mão e quando ela a segurou, sentiu algo que nenhuma conquista empresarial jamais lhe dera: a paz. Emily já dormia, mas acordou ao som dos passos deles. Piscou devagar, sonolenta. Tio Alex, estou aqui, pequena, ele respondeu, se aproximando da cama e ajeitando a coberta sobre ela. Isabela sentou-se ao lado da menina e passou a mão em seu cabelo. Podemos ficar um pouquinho com você? Perguntou suavemente. Emily assentiu com um sorrisinho. Os três ficaram ali por alguns minutos. Alexander segurando a mão de Emily, Isabela acariciando o braço da menina. Era silêncio, mas não como o de antes. Não vazio, era um silêncio cheio de amor, de promessa, de algo que nascia sem precisar ser dito. Alexander olhou para Isabela por cima da cabeceira da cama. Os olhos dela diziam que as palavras ainda não tinham coragem de falar. Ele pensou em tudo que tinha perdido e no que estava começando a encontrar. Uma casa, uma família, um novo destino. Mais tarde, no quarto principal da fazenda, uma madrugada silenciosa. A luz entrava pela janela, desenhando traços prateados entre os lençóis. A casa estava em silêncio. Emily dormia no quarto ao lado. Isabela entrou no quarto devagar. O robe leve amarrado na cintura, os cabelos soltos, o rosto pensativo. Havia tensão no ar, mas também um calor novo que não vinha do verão. Alexander estava ali, sentado à beira da cama, olhando pela janela, os pensamentos longe. Ao ouvir os passos dela, ele virou-se. Não consegue dormir? Ela perguntou suave. Ele negou com a cabeça. É muita coisa na cabeça, mas parte disso é você. Ela parou diante dele, surpresa. Eu? Alexander levantou-se diante dela. Seus olhos geralmente calculistas estavam desarmados. Você mexeu comigo, Isabela. No meio do caos, da desconfiança, da ameaça. Você foi a única coisa que me trouxe clareza. Ela tentou desviar o olhar, mas ele a segurou pelo queixo, erguendo o rosto dela. Eu já tive mulheres lindas, mas você me faz querer ser alguém melhor. Isabela engoliu em seco, o coração batia acelerado. Ela se aproximou-se em mais um passo. E você me faz sentir segura de novo, como se, por um milagre, eu tivesse encontrado um lugar onde eu posso chamar de lar. Eles se olharam por um instante longo, carregado. Ele passou os dedos devagar pela cintura dela, puxando-a com delicadeza. Ela repousou as mãos no peito dele, sentindo o calor da pele sob a camisa semiaberta. O beijo veio como um sussurro, suave, depois mais intenso. As mãos dele deslizaram pelo corpo dela, firmes e cuidadosas. O robe se soltou e caiu sem pressa. Ela o guiou para a cama com doçura. Os dois se entregaram com uma paixão contida por dias, agora libertada. Movimentos lentos, olhares profundos, como se cada toque dissesse: eu estou aqui, é real, somos só nós dois. Não foi só desejo, foi entrega, alma e corpo, sem máscaras. Depois, ela se deitou com a cabeça no peito dele, o som do coração dele embalando o silêncio. Amanhã vai ser o começo de tudo, não vai?
ela murmurou. Alexander passou a mão pelos cabelos dela e respondeu com firmeza e ternura: sim, você estará ao meu lado, como sempre deveria ter sido. Salão de conferências, cidade próxima à fazenda. O ambiente estava carregado de expectativa. Investidores, membros da imprensa, parceiros comerciais, todos reunidos diante do império de Alexander Ferraz, o magnata, reservado e temido, agora à beira de uma revelação. Alexander entrou no salão com uma postura firme, impecável num terno escuro. Ao seu lado, Isabela, discreta, mas elegante, vestida com um conjunto sóbrio que transmitia segurança e serenidade. Alguns murmuravam ao vê-la, outros apenas observavam-a com curiosidade. No palco, ele tomou o microfone. Seus olhos percorriam a sala, como quem mede seus adversários. Obrigado por virem. Hoje não falo apenas como empresário, falo como homem que viu sua integridade ameaçada e como alguém que decidiu não se calar. Um breve silêncio. Nas últimas semanas, minha fazenda sofreu sabotagens. Documentos foram forjados, tentaram destruir o que eu construí com anos de trabalho. Ele projetou no telão imagens, cópias de transações, registros falsos, prints de mensagens. Vozes começaram a se erguer na plateia. A responsável por isso é Verônica Vasquez, uma ex-associada que tentou usar minha rede para encobrir os próprios crimes financeiros. E quando a afastei, ela reagiu como sabem, mentindo, manipulando, destruindo. Um murmúrio indignado tomou conta da sala. Um dos vestidores se levantou. Tem provas disso, Ferraz? Alexander olhou para Isabela. Ela se aproximou com um dossiê em mãos e entregou ao advogado no palco. Aqui estão todas as evidências auditadas e quero deixar claro, não foi apenas minha equipe que descobriu isso. Foi essa mulher, Isabela Rocha, quem primeiro viu os sinais e quem me ajudou a enxergar o que eu recusava ver. Isabela sentiu os olhos marejarem. Alexander segurou sua mão diante de todos. Hoje não estamos apenas protegendo um negócio, estamos recuperando a verdade e recomeçando com as pessoas certas ao nosso lado. Aplausos explodiram, alguns ainda chocados, outros claramente aliviados. Verônica em algum lugar, mas todos sabiam, dali em diante, ela não teria mais onde se esconder. Após a coletiva, do lado de fora, luz do fim de tarde. Alexander e Isabela saíram juntos. A imprensa tentava se aproximar, mas ele a protegeu, mantendo-a firme ao seu lado. No carro, a caminho da fazenda, ele entrelaçou os dedos no dela. Acabou, disse ele, e tudo começou com você. Isabela sorriu, olhando pela janela. Talvez agora a gente possa viver em paz. Alexander a olhou com suavidade. Não só em paz, Isa, mas juntos. Na estrada deserta, a noite alta, o carro deslizava silenciosa pela estrada de terra. A lua cheia acompanhava-os lá do alto, lançando sua luz prateada sobre as colinas da fazenda. Alexander dirigia com uma das mãos no volante e a outras entrelaçadas à de Isabela. O silêncio entre eles não era ausência de palavras, era de cumplicidade. Ele parou o carro num mirante natural, onde o campo se abria sobre o céu estrelado. Ao redor, só grilos, ventos e o leve farfalhar de folhas. Precisava te olhar de novo, ele murmurou, virando-se para ela. Isabela sorriu, os olhos brilhando. Eu achei que tudo aquilo ia nos afastar, mas só nos trouxe para mais perto.
disse Isabela. Ele soltou o cinto, aproximando-se. Passou os dedos pela lateral do rosto dela, com uma delicadeza surpreendente para um homem tão conhecido pela sua frieza. Você me mudou, Isabela, e agora não tem mais volta. Ela o puxou pela camisa, os lábios se encontrando num beijo quente, urgente, carregado de tudo que havia contido nos últimos dias. As mãos dele deslizaram por suas costas, puxando-a com firmeza até ela ficar sentada sobre ele, ali no banco do carro. A lua iluminava seus corpos entrelaçados, as janelas embaçando lentamente com o calor do momento. Era paixão, sim, mas era também reconhecimento, entrega, um amor que finalmente deixava de se esconder. Alexander murmurava o nome dela como quem agradece. Isabela o abraçava como quem encontrou casa. Ali, sob o céu aberto, não havia mais dúvidas. Só eles dois, pele na pele, coração com coração, e um futuro começando bem ali, sob a luz da lua. Amanhecer na fazenda, luz dourada filtrando pelas cortinas. O sol começou a entrar timidamente no quarto, banhando os lençóis em tons dourados. Isabela se mexeu devagar, sentindo o toque morno da pele de Alexander na sua. Ele já estava acordado, mas não se moveu, só a observava. Bom dia, ela murmurou, com um sorrisinho sonolento. Melhor do que qualquer sonho, ele respondeu, puxando-a com cuidado para mais perto. Ela se encaixou em seu peito, as pernas entrelaçadas sobre o cobertor. O silêncio era sereno, um tipo de paz que nenhum dos dois sabia que existia. A gente vai conseguir ter uma vida normal agora? Perguntou ela, olhando para o teto com um olhar suave. Melhor do que o normal, ele disse. Vamos construir tudo do nosso jeito certo. E Emily vai crescer, cercada de amor, firmeza. Ele completou, rindo de leve. Você é o coração, eu sou a muralha. Isabela ergueu-se um pouco nos cotovelos, os cabelos caindo pelos ombros. O que a gente é agora, Alexander? Alexander passou a mão pela cintura dela, subindo devagar até acariciar as suas costas nuas. Nós somos tudo o que eu não sabia que queria e tudo que não vou mais deixar escapar. Ela sorriu emocionada e o beijo com doçura. Mas o beijo logo ficou mais quente e mais profundo. Os corpos já conhecidos se reencontraram com naturalidade, como se a madrugada tivesse apenas o primeiro capítulo. Ali, sobre os lençóis da nova manhã, eles se amaram de novo, devagar, com promessas nos olhos e carinho nos gestos, sem pressa, sem máscaras. Quando os dois, enfim, repousaram, Isabela brincou com os dedos no peito dele. Você ainda tem aquele antigo estábulo atrás da casa grande? Sim. Por quê? Quero transformá-lo em uma escola pequena para crianças da região e para Emily. Alexander a olhou com admiração genuína. Você quer mesmo ficar aqui? Fazer parte de tudo? Eu já faço parte, ela disse, desde a primeira vez que entrei por aquele portão. Ele a puxou para si sorrindo. Então vamos começar hoje mesmo. Alguns meses depois, a fazenda Ferraz, ao amanhecer. O campo estava em festa. Flores brancas e lavandas decoravam os caminhos de pedra. Uma pequena arquibancada de madeira foi montada sobre uma grande figueira, onde o sol poente pintava tudo com tons dourados. Funcionários da fazenda, amigos da vila, investidores e até alguns rostos da cidade estavam lá. Mas o que mais chamava atenção
era a simplicidade elegante da cerimônia. Emily, agora mais crescida, entrou primeiro com um vestido claro e uma coroa de flores no cabelo, espalhando pétalas com um sorriso largo. E então Isabela, vestido leve e rendado, com o cabelo solto em ondas, olhar firme e emocionado. Ela caminhou até Alexander, que a esperava com um sorriso no rosto, o tipo que só ela conseguia despertar. Quando ela chegou até ele, ele sussurrou: "Você é meu milagre." Ela sorriu com os olhos marejados: "E você é o meu lar." Diante de todos, trocaram votos simples, verdadeiros. "Prometo ser abrigo nos dias difíceis e vento nas tuas costas quando quiser voar", disse ela. "Prometo te proteger, te ouvir e te amar em silêncio e em voz alta. Sempre", disse ele. A aliança foi colocada com mãos trêmulas, mas o beijo que selou o sim foi firme, apaixonado e cheio de histórias. Algum tempo depois, o pôr do sol na fazenda da Casa Grande. Alexander e Isabela, sentados lado a lado, observavam Emily correr pelos campos, com um cãozinho atrás dela. A pequena escola improvisada no antigo estábulo agora funcionava todos os dias, cheia de risos e aprendizado. A fazenda ia bem, a paz reinava. Ele segurava a mão dela e olhou-a com ternura. "Sabe, eu costumava achar que eu tinha tudo", disse Alexander. "E agora?", disse Isabela. "Agora sei que tenho tudo e sei que era você." Ela encostou a cabeça no ombro dele sorrindo. E ali no meio do campo, com o cheiro de lavanda no ar e a luz dourada no fim do dia, o amor dele seguiu crescendo forte, calmo e eterno.